Olá, António. Olá. Estamos aqui no último episódio desta temporada. Foi um instante enquanto isto, ainda outro dia começámos esta terceira temporada e já é o 10º episódio. Foram 10 semaninhas seguidas Pois. Aqui a falar de criptomoedas, num momento muito interessante das criptomoedas, que é o que estamos a viver agora. E, enfim, este é o último episódio, mas se calhar... Não, mas já estamos a preparar a quarta temporada. Eu acho que não vão estar à espera da quarta temporada há muito tempo. Sim. É um bom momento também para agradecermos às pessoas que nos seguem, não é? Isso. Temos tido uma quantidade interessante de pessoas a seguirem-nos e muito fiéis àquilo que fazemos. E participativos, né? Enviam perguntas, sim. Comentários no YouTube também. Sim, é fixe ver que as pessoas reconhecem que este trabalho é necessário, porque na realidade é uma coisa que, apesar de tudo, ainda é bastante desconhecida do grande público, não é? E o nosso objetivo, pelo menos a missão que nós assumimos quando começámos, foi de tentarmos explicar isto para toda a gente, de uma forma que toda a gente perceba. Já foi assim no livro, fazemos assim no podcast e também temos mais surpresas para chegar. Talvez seja ainda cedo para falar nelas, mas se calhar na quarta temporada temos surpresas para mostrar às pessoas do que temos vindo a fazer. Mas eu não sei sobre ti, mas eu faço isto com muita alegria, eu faço isto com muito gosto. Eu gosto porque, como tu sabes... Eu sou um curioso e a quantidade de informação que eu vou aqui apanhando e vou explorando e perceber que eu tive também afastado, mas também parece que no tempo em que eu estive afastado as criptomoedas também tiveram um bocadinho mortiças e agora eu regressei também aqui às criptomoedas porque elas estiveram lá escondidas na wallet e eu também não lhe ligava muito. Sim. E agora também percebo que esta atenção que nós lhe estamos a dar e a atenção que as pessoas estão a dar às criptomoedas também está a transformar um bocadinho as criptomoedas, mas sobretudo a informação que surge. E uma coisa que eu acho que se fala agora mais, por exemplo, é a questão de o cuidado, que nós já falávamos na primeira temporada, mas agora, como há muito buzz, também há muita gente a querer entrar e falar sobre coisas que se calhar não sabe assim tanto, não é? Pois, engraçado, isto vem em duas ondas, não é? Primeiro veio uma onda de os utilizadores não compreenderem bem o que estão a lidar, aquilo com que têm que lidar, e agora também tens uma onda engraçada de os explicadores também não entendem muito bem o que estão a explicar. E às Mas vezes, têm que entrar na onda. Têm que entrar, porque na verdade tu se queres ser aqueles que estão sempre no hype, que estão sempre na cena moderna, que estão sempre na linha da frente daquilo que está a acontecer, neste momento fica difícil tu não falares sobre criptomoedas. Agora, o que é que acontece? Falar sobre criptomoedas não é a mesma coisa do que falar sobre a maioria das outras coisas na nossa sociedade. Nós desde o início sempre dissemos que as criptomoedas são um tema difícil porque envolvem mais do que uma disciplina de conhecimento. E até podemos aqui ir mais longe. Se calhar não são duas, se calhar são 3 ou 4 ou até mais. Eu sei rapidamente, psicologia, economia... Tens psicologia, tecnologia. Tens macroeconomia especialmente. Acabas por ter também a área de investimentos por causa de poderes ou não investir, e esse é o maior interesse que as pessoas têm tido em criptomoedas, é a parte de investirem. Portanto tens de ter comportamentos de trader ou perceber o que é fazer trading ou investir, são coisas um bocadinho diferentes, mas depois é giro tu veres que para entenderes profundamente os objetivos, tu tens de ter aqui sociologia e tens de ter aqui também filosofia. E nós vamos falar mais à frente, já adiantando na nossa quarta temporada, nós vamos falar um bocadinho de algumas moedas que se destacam pelo lado da filosofia, como por exemplo o Cardano. Vamos já assim atirar esta que fica para falarmos na quarta temporada, mas as moedas têm pensamentos por trás, na sua forma de nascerem, têm pensamentos muito profundos para precisamente funcionarem em sociedade e conseguirem perceber como é que os humanos se comportam. Porque este é o grande objetivo, é servir as pessoas. Não é como outros sistemas financeiros que se calhar estão pouco preocupados com a utilização que as pessoas precisam, estão mais preocupados com a... servirem-se, em vez de servirem. Sim, não querendo ser, lá está, não gosto de criar grandes arqui-inimigos, porque acho que não é sobre isso, mas acho que o novo momento é o momento de olharmos para as moedas e como é que elas podem servir as pessoas. E as criptomoedas, se não o fizerem dessa maneira, também não vêm acrescentar nada. É preciso sermos pragmáticos nesse aspecto. Não, e o avanço tecnológico que as criptomoedas... Houve um salto, ou se calhar,
Se calhar não consigo perceber um bocadinho o ovo ou a galinha, mas aquilo que eu sinto é que houve muita relação entre o desafio tecnológico que as criptomoedas trouxeram e a resposta que a tecnologia deu, ou foi a tecnologia que fez com que as criptomoedas surgissem. Eu acho que existem os dois lados. As criptomoedas puxaram pela tecnologia, a tecnologia fez com que as criptomoedas surgissem, não é? Sim, tu tens, inclusivamente, tu tens inovação tecnológica na área financeira que não vem só da área das criptomoedas, não é? Tu de repente começaste a ter mais players a querer trazer serviços adicionais porque a área bancária estava um pouco parada no tempo. E tu percebes isto quando vês todas as fintech, não é? Criaram esse nome, fintech, financial technological, ou seja, colar a tecnologia à finança, que era uma coisa ainda distante e que já não fazia muito sentido, não é? A primeira coisa, tu começaste a ter bancos com uma conta online. Ok, mas isto é arcaico. Isto estamos há 20 anos atrás. Hoje o que se pode fazer são coisas totalmente diferentes. E o que tem sido feito na área de inovação nos investimentos tem trazido inovações, tem trazido coisas também antropologicamente interessantes, como nós falámos aqui várias, do Wall Street Bets, ou dos privados particulares, o retalho, como se chama nos Estados Unidos, chama retail, aos pequenos acionistas. Poderem entrar e fazer jogo, poderem se combinar e até desafiarem os fundos na área financeira. Portanto, tudo isto são experiências sociais que vêm de uma abertura que só foi possível com a tecnologia, com fintechs e até com criptomoedas, na parte que lhes diz respeito a elas. Portanto, isto é uma inovação que surge de vários lugares e que vai transformar a nossa vida profundamente. Certo. Profundamente. E então, temos tema, pergunta, como é que hoje vamos explorar? Vamos... eu até diria que podemos fazer uma pergunta no princípio e uma no fim, por questão de encerramento para a 4ª temporada, então se calhar faz sentido. A primeira pergunta, eu não vou identificar quem é, porque fala de uma moeda específica e eu prefiro guardar a privacidade da pessoa, ninguém tem que saber que aquela pessoa tem aquela moeda, mas quero na mesma responder-lhe à questão. A questão tem a ver com uma moeda que por acaso eu falo no livro, que é a IOTA. A moeda em si chama-se MIOTA. O sistema IOTA eu falo no livro porque achei muito interessante, porque também contextualizando e aproveitando para explicar às outras pessoas o que é que está em causa. Esta moeda esta criptomoeda foi criada com o objetivo de tirar partido da Internet of Things, de IoT. E, portanto, o objetivo é criar um token que seja capaz de comunicar entre máquinas e que as máquinas consigam entre si executar pagamentos sem precisar de humanos. Okay. Estamos a falar de coisas do estilo: o teu frigorífico paga ao teu micro-ondas para aquecer qualquer coisa que está programada na tua casa e que vai acontecer sozinha sem tu teres que te preocupar. Sei lá, o teu telemóvel paga ao teu aspirador para ele ligar quando quiseres. E isto pode acontecer. É giro, não é? É assim, esse é um lado, se calhar, utópico, que eu acho completamente desnecessário, o meu frigorífico pagar ao meu micro-ondas. É uma questão de ordem, é uma questão de instrução. Repara, é muito giro teres feito isso, porque dispara-me já aqui outra coisa. Tu não imaginas o perigo de nós termos as casas ligadas totalmente através da IoT, da Internet of Things. O perigo de tu seres hackado, o perigo de te levarem a casa toda, o perigo de te incendiarem a casa, o perigo de te fazerem uma data de coisas à tua casa. Hoje em dia têm que hacker uma coisa muito fácil. Aliás, isto é uma preocupação atual. Todos estes... esta inteligência artificial doméstica é extremamente fácil de hacker hoje em dia. Certo, porque eu estava agora a pensar que é assim, é muito interessante aquelas pessoas que dizem que o frigorífico lhes diz o que comida é que lá têm dentro, ou não sei o quê. Para já questiono para que é que isso serve. Essa é a primeira. Porque eu se calhar sou um bocadinho dinossauro nessas coisas. Outra coisa é, a pessoa pensa assim, eu convém-me ter uma boa tranca na porta, não é? Sim. Uma fechadura muito espetacular. Agora, ninguém equaciona que o facto de eu abrir a internet do meu frigorífico, eu estou a abrir uma porta. E ninguém pensa que aquilo é uma porta. Exatamente. Essa é a parte onde tu pensas, se calhar, o teu frigorífico pagar a alguém ou receber de alguém alguma coisa que, repara, não tem tanto a ver com o pagar. Eu usei isto
porque estamos a falar de criptomoeda, mas na verdade é um token. Isto não precisa de ser um valor, isto pode ser um valor tão baixo que é irrisório, e pode ser um valor que não sai do teu ecossistema inclusivamente. Mas o que isto permite é que o token, quando circula em ambiente de uma blockchain. O que significa que está protegido e encriptado. Ok. E que tem uma origem certificada. Que és tu quem manda nas coisas da tua casa. Tu ou quem tu autorizes. Estou a fechar a porta. Tu estás a fechar a porta através da encriptação em blockchain. Ok. Portanto, tu o que te fizeste foi implementar segurança em tudo o que está a funcionar com uma coisa deste género. Eu não sei se isto vai exatamente para aqui, ok? Isto é o que me parece que vai ser necessário criar e é o que me parece que uma moeda nesta área deve fazer. Também importante dizer que esta moeda, esta criptomoeda, quando eu escrevi o livro, era uma criptomoeda, estávamos a falar de 2018, portanto, uma altura em que os projetos que eram relevantes e que me pareceram relevantes foram estes. Obviamente que esta criptomoeda já assinou vários protocolos com empresas grandes que nós conhecemos. Creio que uma delas foi a Porsche, por exemplo, a nível automóvel, por exemplo. O que acontece é, hoje, estamos num momento de criptomoedas e também havemos trazer isto para a frente, em que as criptomoedas hoje que estão no topo, as top 20, são profundamente diferentes das top 20 em 2018. Ok. E há aqui um elemento muito pesado nisto, que é o DeFi, que é a área do Decentralized Finance, que nós já falámos aqui, toda a parte de substituição, que foi aquilo que também muitas vezes pautou as minhas apresentações em público, que era a desmaterialização dos bancos e a competição na área bancária que iria ser extrema. Esse parece-me ter sido o grande primeiro passo nas criptomoedas e aquele que está mais fácil e mais próximo de apresentar concorrência, é a área financeira, que aliás hoje tens empréstimos, tens contas margem, tens staking, tens contas a prazo, já podes fazer tudo isto com criptomoedas. Mas pronto, voltando aqui ao Miota, o que é que acontece? Na Miota, o nosso ouvinte tem Miotas na sua wallet nativa, na wallet nativa de Iotas, e tem dificuldade em perceber como é que as consegue transferir para a sua conta bancária. Ok? No fundo, converter em euros. Converter em euros e passar para a conta bancária. Ora bem, a primeira coisa que temos que perceber é qual é o circuito necessário para chegar lá. Temos que, uma vez que a wallet nativa, que se chama Trinity, não tem ligação direta com os bancos, nem há uma ligação de conectarmos a nossa conta bancária à Trinity, o que é necessário fazer é passar por um exchange. Um Coinbase da vida. Um Coinbase, por exemplo. Porquê? Primeiro, eu já explico. O Coinbase não vai funcionar, mas eu já explico porquê. A dificuldade é o raciocínio que temos que ter nestas coisas e qualquer outra criptomoeda é, eu preciso de ir a um exchange. Um exchange é uma casa de câmbio. Portanto, se eu quero transformar Miota em euros, eu tenho que ir a uma casa de câmbio. Ok, é um exchange. Que negociei com as duas. Em euros com as duas. Em Miota. Pronto. Porquê é que o Coinbase não vai funcionar? Não negociei em Miota. Não negociei a Miota. Então o que é que temos que encontrar? Um exchange que negocie Miota. Ou passar por um exchange que consiga, no mínimo, converter noutra que o Coinbase converta. Exatamente. Pronto. Qual é que seria um caminho que eu poderia sugerir? Passar para o Binance, que aceita Miota. Portanto, é importante aqui, muito importante, usar a wallet correta. Ok? Nós não podemos transferir Miotas para o wallet de Ethereum. Nós não podemos transferir Miotas para o wallet de Bitcoin. Nós temos que transferir para a nossa address de Miota dentro do Binance, que tem, obviamente, o QR Code e tem também o código de address da wallet, portanto, do endereço. E temos que apresentar esse endereço do lado da Trinity, dizer send para ali, enviando para lá. Há uma coisa importante que eu anotei aqui até para não me esquecer. Alguns exemplos que vai funcionar. Vai ser o Binance, vai ser o OKX e vai ser também o Bitfinex. Qualquer um destes dá. Eu usaria o Binance porque acho que até é útil para outras coisas e para uma quantidade de moedas incrível. Portanto, é importante passar pelo Binance. No Binance é importante também perceber uma coisa. As wallets de Miota têm transações únicas. Ou seja, o address é único. Quando se gera o address, ele vai gerar um novo. A segunda vez que fizermos transferências não podemos usar esse mesmo.
vamos ter que gerar um novo. Ele gera sozinho, não temos que fazer quase nada. Mas por segurança existe lá um botãozinho no Binance onde podemos gerar novo. Ok? Quando fizermos gerar novo, usamos aquele. Não voltamos a usar o mesmo address, porque para a nossa wallet ela vai ter outra address. Ok? Elas são dinâmicas. Também por questões de segurança. E depois, quando está lá, pode transformar este miota em Mas uma no quantidade... Binance consegue transformar diretamente miota E para também euros. em euros, também em euros, sim, ou dólares. E depois daí pode fazer duas coisas, ou tem a sua conta de crédito, por exemplo, do cartão de crédito configurada no Binance, e pode logo funcionar com o Binance, ou se quiser então já circula para Coinbase com uma moeda que o Coinbase tenha. Imagina um trajeto pode ser este, a miota passa para miota no Binance transferir para euros e passar para o cartão de crédito, ou no Binance transferir para Bitcoin ou Ethereum e passar para o Coinbase. Atenção a uma coisa, tudo isto obviamente tem custos de transação e, enfim, dependendo das quantias, quando chegarmos ao outro lado, elas vão deduzindo, não é? Se forem valores muito pequeninos, eles vão deduzindo e vão sendo cada vez menores. E depois, pronto, no Coinbase, ligação com conta bancária e temos assim. Binance também tem cartão de crédito, portanto, se quiser, carrega um cartão de crédito com isso e pode usá-lo especificamente com isso. Mas pronto, isto para explicar que o caminho é sempre pensarmos com quais moedas é que esta moeda é compatível e onde. Okay. É um exchange normal. Só que a questão é que com esta questão do euro, agora, as pessoas estão mais longe, muitas pessoas estão mais longe da questão do exchange, porque quando antigamente tínhamos moedas diferentes por toda a Europa, esse ato de converter dinheiro era mais frequente e as pessoas tinham mais presente o que era um exchange. Hoje em dia, como temos um mercado do euro, as pessoas, o número de conversões diminuiu, não é? Sim, agora pronto, fica tudo mais simples e o que eu acho engraçado é mesmo que se consiga distinguir o que é que são wallets e o que é que são exchanges. São coisas diferentes. Um exchange é centralizado, uma wallet não é. Depende da wallet, mas à partida não será. E, portanto, perceber o potencial dos exchanges é este. É podermos constantemente poder brincar e ser livres no que diz respeito a ter qualquer moeda, com comissões baixas e com alta capacidade de transação. Este episódio é patrocinado pela editora Self, onde podem encontrar livros sobre como investir, day trading e o livro do António, Bitcoin. Os ouvintes do Bitcoin Talks têm um desconto extra de 15% em todo o site. Basta irem a www.vidaself.com e usar o código Bitcoin Talks. Repito, basta irem a vidaself.com e usar o código Bitcoin Talks. Então vamos passar ao tema. Estamos claros. Qual é o tema de hoje? É assim... É uma questão que eu já há algum tempo que andava a pensar e quanto mais vou entrando nisto, perceber a questão dos white papers, não é? Okay. Que é perceber o que é que aquilo significa. Eu estive a pensar um bocadinho e comecei a pensar que aquilo parece quase uma declaração de intenção, parece quase uma empresa a comunicar o que é que está a vender, de que forma é que o vai fazer, de que forma é que se posiciona no mercado. A questão é perceber qual é que é mesmo o papel dos white papers e explorar um bocadinho isso. Ok, então os white papers são exatamente é um pouco quando tu crias uma empresa ou crias qualquer coisa, se não o fazes, deverias fazê-lo, criar quais são os teus princípios de ação e com que regras é que tu te vais reger e com que princípios é que tu vais decidir. O white paper simplifica isso. As criptomoedas vêm de um lado um pouco académico, é preciso perceber, não vêm também só de um lado de gente alternativa que quer fazer coisas diferentes e ocultas, né? Eu acho que está na altura de percebermos que a quantidade de doutorados na área das criptomoedas é elevada, ok? Em matemática e não só. E, portanto, há muito princípio, há muita forma, como é que eu hei de dizer? Na forma de agir existe muito protocolo, existe muita... Para fazeres isto tens de ter isto e tens de ter aquilo. Depois, claro, há sempre os aventureiros que criam uma criptomoeda, improvisam uma coisa e criam uma criptomoeda e até podem ter sorte. Mas isso há em tudo, não é? Também, eu conto muitas vezes a história de que na terra do meu pai havia um homem que também andava a vender terrenos que não eram dele e era o burlão dali e ganhou um valor de dinheiro a fazer isso, depois acabou por ser apanhado,
Mas ele só se aproveitou do desconhecimento das pessoas, não é? Que não sabiam pedir os registros, não sabiam fazer essas coisas, e portanto ele vendia terrenos, levando as pessoas aos terrenos, e olha, é isto, é daqui ali, etc. Mas depois fazia aquelas coisas que os burlões fazem, eu não o conheci, mas provavelmente ia criar uma oportunidade, não é? E esta é como nós avisamos sempre, quando virem oportunidades... Se for muito atrativo. Cuidado, é sempre aquela coisa do cutting corners, né? Quando tu queres seguir atalhos, é quando tu vais... Sim, as pessoas viam um terreno de não sei quantos milhares de escudos por centenas de escudos. Epá, isto é grande negócio, vou meter já. Tipo, o que é a metade? Isto vale na boa, isto vale o dobro. Eu vou aproveitar. E quando tu queres atalhar para isto, o que é que fazes? Mas tem que adiantar já o sinal. Porque há mais gente interessada, não sei o quê. Há mais gente e tu adiantas logo. Pronto. Acabaste de fazer um atalho, quiseste ser esperto, não é? E acabaste de pôr a jeito para ser enganado. Nas criptomoedas é a mesma coisa. Portanto, o que é que a gente diz sempre, desde os nossos inícios do podcast? Olhem para o white paper, olhem para as coisas, olhem para quem são os fundadores das moedas. E falámos muito do white paper e se calhar explicámos menos o que era um white paper. O white paper é esse conjunto de princípios. O white paper deve também ser transparente no que diz respeito a como é que existe a moeda. Qual é a quantidade? Aquilo que hoje se chama tokenomics. Tokenomics. Tokenomics é um pouco quais são as regras desta criptomoeda. Porque na realidade as criptomoedas precisam de ter regras no momento em que são criadas para que tu consigas valorizá-las, porque senão é uma coisa que está ali, mas vale o quê? Nós falámos do Dogecoin, é muito difícil o tokenomic do Dogecoin mostrar que tem valor, mas o lado social e popular e de moda e de marketing de repente começa a ter valor, e então temos que saber misturar os mundos, mas não deixamos nunca de olhar para para a tecnologia e para o que é que está no white paper, porque se nós só olhássemos para a fama do Dogecoin, isto estava em milhares de euros, nada do valor que ela tem hoje, porque ela tem uma fama tão grande que teria que valer muito. Toda a gente conhece, toda a gente defende, toda a gente gosta, e portanto teria que valer muito. O que é que faz com que não valha assim tanto? É o facto de o white paper tem previsto que a quantidade de moeda impressa, para já não tem um limite máximo como tem o Bitcoin, de 21 milhões, e segundo, a quantidade emitida por hora é alta, é altíssima. É muito difícil aquilo ir ter um valor, como nós falámos no programa. Mas, pronto, quem queira saber mais, vá ao nosso episódio da terceira série e veja o que é que dizemos sobre o Dogecoin. Para valorizar qualquer destes ativos é importante perceber isso. Muita gente diz... Aliás, há uma frase engraçada sobre o Cardano. O Cardano, o Siemens, dos Kiss. Russell Simmons? Não sei se é... não é Gene? É capaz de ser. Gene... Russell Simmons é outro, sim, já sei quem é o Russell Simmons. Então, é um que virou guru. O que é que ele diz? Ele investiu uma quantia interessante, uns centenas de milhares de euros em Cardano, e depois disse uma frase publicamente de para o preço que está, é muito acessível para qualquer pessoa que queira entrar face ao preço da Bitcoin. Ora bem, isto mostra que ele meteu lá umas centenas de milhares de euros e não percebe nada do que está a fazer com criptomoedas. Alguém lhe falou que era uma boa ideia e ele deve ter posto lá o valor. Porque ele assumiu que agora estava a 1 cêntimo ou 5 cêntimos, mas que iria valer o mesmo que a Bitcoin. Ele achou que... Uma coisa era a mesma coisa. Pronto, é um bocado isso. É Ou criptomoeda. Seja, ele é o quê? É alguém que não leu o white paper. Não leu o white paper. Porque quando lês o white paper e percebes que vão haver 21 milhões de bitcoins e que o Cardano não tem... Aliás, são impressos... A quantidade impressa é muito maior e não tem um cap limite. Tu percebes que não estás a falar da mesma coisa. Não é? Uma coisa é tu comprares uma coisa infinitamente replicável, e que todos os anos sai X. Outra coisa é tu comprares uma coisa que só há 21 milhões no mundo e que nunca mais vai haver nenhum. É o princípio da raridade, oferta e procura. Sim, também basta pensar de modo mais simples, pensar no colecionismo, não é? Pronto. Só fizeram 10 exemplares daquele carro, daquele super carro, então aquilo vai valer mais do que os outros que fazem 500 mil, não é? Pronto, é perceber isto. E o white paper é que vai dizer isso. Não vai só dizer isso, vai dizer também qual é a área de trabalho, qual é a ambição, o que é que querem resolver. Sim, qual é a intenção. E nós dizemos muitas vezes, quando podemos, dizemos que se não percebe a intenção de uma criptomoeda é melhor não investir nela, porque até pode não haver nenhuma. Pode ser só uma grande cassete que está ali a enganhar com termos técnicos, mas depois quando vais a ver, mas o que é que isto faz mesmo? Não, e a questão é, eu começo, quando alguns white papers que li foi,
perceber, eu acho que isto faz sentido, eu acredito que isto possa trazer alguma coisa boa ao mundo. Não é, porque toda a gente está a comprar. Eu percebi a questão do white paper, é um bocadinho quando eu ponho o meu dinheiro a comprar um produto de uma marca. Ou seja, se a marca tem uma atitude que eu não gosto, eu não me vou associar àquela marca comprando e validando aquilo que eles estão a fazer. E eu comecei a ver os white papers como aquilo que eu estava a dizer, mission statements de uma marca que eu estou assim no mundo e defendo isto e tenho estes valores e eu pensei, isto faz sentido eu investir nisto, eu vejo que isto é uma coisa que faz falta ao mundo, esta marca posiciona-se, eu consigo identificar-me com isto. Eu comecei a ver a coisa um bocadinho dessa forma. Esse lado que tu falas, que tu mencionaste de ser branding, não é? Um bocado, é uma forma de tu encontrares os teus do lado do white paper, tu encontrares quem é que se identifica com essa postura, não é? E também, obviamente, convém que haja aí uma solução para alguma coisa, não é? Vens resolver alguma coisa. Certo. O que eu acho também muito importante é esse lado, não só de conexão, ok? Tu falas de conexão, identificaste ou não com aquilo. Há um lado também importante de tu compreendes ou não o suficiente para avaliar aquilo. Certo. Porquê? Porque tu, se compreendes um bocadinho daquele mercado, tu vais saber avaliar melhor o potencial, claro. O trabalho que está a ser feito, talvez até se é bom ou não o momento para vender nesse momento. Portanto, até és capaz de perceber como é que deves decidir o teu investimento, porque compreendes daquele segmento. Isso fez-me lembrar um bocadinho agora as pessoas quando me procuram, porque eu já estou nos podcasts há uns anos. Sim. E as pessoas me perguntam, quer fazer um podcast? O conjunto de perguntas que eu já consigo fazer, porque eu conheço o meio e perceber o que é que tu vais trazer ao meio do podcast, que tecnologia é que tu tens para usar, vais gravar com o telemóvel, ou seja, há uma quantidade de perguntas que lá está, implica conhecimento, e aquilo que eu sinto muitas vezes é que o hype faz com que os white papers, que são tão importantes, fiquem debaixo de tudo o que está em cima. Eu ouço constantemente pessoas que me chegam a perguntar nos grupos que temos de investidores, a perguntar, falaram-me desta moeda, o que é que tu achas? Estou a pensar comprar isto, está bom ou não para comprar isto? E a primeira pergunta que eu lhe faço é, porquê essa? Porque às vezes são aquilo que eu chamo são sacadas lá do fundo do corte. Sim. São coisas para descobrir aquilo não é imediato. E não são as óbvias. E tu pensas, mas isto vem de onde? Foi um amigo que me falou, que comprou e correu-lhe bem. Pronto, ok, a maioria da decisão está errada, não é? Em primeiro, porque vem de um lado sem qualquer fundamento. O amigo soube-lhe falar daquilo e que lhe correu bem, mas pelos vistos não lhe soube explicar o que é que aquilo faz, nem para que é que serve. E portanto ele nunca vai saber decidir. O amigo até pode saber, mas ele se calhar não vai saber. Então o provável é perder. Não, e deixa-me acrescentar uma que eu me lembrei de uma pessoa relativamente próxima de mim, que um amigo convenceu-o a comprar uma coisa que eu lhe perguntei qual é o nome da criptomoeda e a pessoa que comprou nem sabe o nome da criptomoeda que comprou. Okay, chegamos a este ponto. Não, às vezes é saber o nome e o que é que tu achas disto é uma coisa. Agora, pessoa que comprou porque o amigo lhe disse que aquilo ia ser. Mas qual é que é? Não sei, tem que ir ver. Pois. Assim, eu espero que a pessoa saiba uma coisa, que é... Pode correr bem. Pode correr bem. Mas o mais provável é correr mal, porque quando correr bem, mesmo que... Imagina que há uma valorização. Mas eles estão ali, estão sempre a jogar para baixo. Imagina que isto agora dispara 100%. Boa, mas quando disparar 100%, essa pessoa sabe decidir se é o momento para vender ou não? Se não acompanha... Se calhar vai logo vender e aquilo a seguir sobe 1000% e quem soubesse sobre a moeda sabe porquê. Porque se calhar as notícias estão a sair, se calhar as parcerias estão a abrir, se calhar estão a haver coisas a acontecer que justificam. E depois também há a parte do não, eu vou ficar porque isto agora subiu 100%, isto agora nunca mais para, é como a Bitcoin. Isto vai valer igual à Bitcoin. E na verdade subiu assim porque algum whale decidiu meter lá dinheiro para fazer uma venda. O que chamamos as baleias, não é? Que são aquelas pessoas que conseguem fazer uma criptomoeda subir. Um Elon Musk, por exemplo. Dada a quantidade, ou porque falam, ou dada a quantidade de dinheiro que metem na moeda. Sim, e o Elon Musk fez as duas coisas. E podes fazer as duas coisas. Falou e investiu. Sim. E tu podes fazer isso e mexer um valor de uma criptomoeda, mas a seguir o que tu queres é vender para baixo. Tu queres chegar lá acima e vender e essas pessoas ficarem todas penduradas. E portanto vai perder. Portanto,
seguir conselhos, ótimo. Mas sigam bons conselhos, não assim conselhos atirados do olha, compra disto, correu-me bem. Isso não é suficiente. Também não é suficiente em ações, portanto, porque é que é suficiente assim? Não é? Nós não tomamos mais nenhuma decisão de investimento assim. Sim, porque lá está, as pessoas também, se tu pensares, agora falaste aí na questão das ações, as pessoas não pensam numa ação de 1 cêntimo, não é? E não pensam que com 100 euros, se tu tiveres 1 cêntimo, tu compras muito daquela criptomoeda. E 100 euros, e se aquilo se custa 1 cêntimo, se tu pensares, uma ação daquela empresa custa 50 euros. Epá, uma ação já é 50 euros. Estás a ver? Isto é uma questão psicológica. Porque Sim. Se a pessoa fizer as contas, se calhar gasta mais. Os 100 euros que está a gastar numa coisa de 1 cêntimo parecem-lhe muito. E depois há uma ação, 50 euros uma ação. No fundo tu vais podias comprar 2 ações, mas não compras porque 50 euros já é qualquer coisa. Esta já está muito cara. Esta já está muito cara. É a mesma coisa, é os fundamentais. Quando falamos do white paper, estamos a falar dos os fundamentais nas ações, que é perceber, mas qual é a emissão destas ações? Eu sei que hoje os fundamentals valem pouco, mas há sempre um momento, que são os momentos bons e maus. Os bons e os maus têm muito a ver com os fundamentals. Portanto, durante o day trading, aquilo pode andar ali a brincar. Agora, os fundamentais das ações, eles vão ter peso sempre. Porque é aí que se decidem, é aí que vão estar as grandes evoluções de valor, estão nos fundamentais, sempre. Agora, se tu numa criptomoeda, se tu fizesses o que às vezes também fizeram em ações em Portugal, do estilo, havia 100 mil ações, e agora vamos emitir mais 50 mil ações, isto tem que provocar uma queda no valor da ação, e provoca. E se não soubermos isto, e se não acompanharmos a empresa, ou não soubermos como é que é o white paper, não vamos estar a saber o que é que está a acontecer. Portanto, quando investimos em ações, fazemos isto. E as pessoas que têm sucesso em ações acompanham sempre os fundamentals. Eu conheço alguns day traders, conheço algumas pessoas que fazem vida a investir em ações. Quem tem sucesso não pode nunca esquecer os fundamentals. Agora, obviamente que muito do trabalho também é olhar para o que está a acontecer. Estar atento. Mas não basta, ok? Não basta. E uma pergunta, por exemplo, nos white papers está definido essas progressões. Imagina, primeira fase X, segunda fase Y, e as pessoas podem perceber, ok, eu quero estar na primeira fase e vejo o que acontece na segunda, e a partir do white paper eu também posso planear um bocadinho as decisões que vou tomando, é isso? O white paper, não tanto fases, existem fases, mas o white paper determina o comportamento da moeda e os tokenomics, ou seja, o que é que vai ser emitido. Não é comum, nem é desejável que não esteja previsto no white paper, por exemplo, qual é a emissão anual da criptomoeda, se ela é inflacionária ou se ela é deflacionária. E é preciso perceber que, por exemplo, na Bitcoin, eu vou dar o exemplo da Bitcoin porque eu acho que é popular o suficiente para explicarmos. Existem 21 milhões. Vão existir até 21 milhões. É cap. Quando lerem capped, quer dizer que tem um teto máximo. E vão ser até 28, até 21 milhões. Neste momento estamos nos 18 milhões e tal. Mas também tem outra regra que é são emitidas X por bloco. Os blocos, em média, são processados em X tempo. Tu, por bloco, consegues perceber, a partir do momento que tu vês a rede a funcionar, tu consegues perceber quanto tempo e qual é a emissão anual média. E depois também está previsto, por exemplo, na Bitcoin, o halving, que é... conforme vai andando no tempo, a emissão é cortada para metade, portanto, emitem metade até chegarem ao fim. Neste momento, a cada 4 anos, estão a ser criadas cada vez menos criptomoedas, e a cada 4 anos é para metade a velocidade de produção. Um pouco como a extração do ouro, que é cada vez mais difícil, a extração de bitcoins também é cada vez mais difícil. Até chegar à última criptomoeda no ano 2100 e qualquer coisa. E então, mas isso não está a contar com uma questão de se a tecnologia melhorar bastante, essa velocidade aumenta. Ela tem vindo a aumentar um bocadinho. Mas lá está, no white paper não te diz que é de 4 em 4 anos. 4 em 4 anos é a nossa interpretação do que está a acontecer. Okay. Antes já foi mais tempo. Prevê-se que seja 3 anos. Aliás, agora não chegou a 4 desta vez, foi um bocadinho menos. Prevê-se que conforme a capacidade de mineração aumenta, reduza o tempo anualmente. Mas por outro lado, como passa para metade
A mineração, não é? A capacidade, o halving. Sim, o halving gera metade das criptomoedas. Passa de 12 para 6, de Mesmo 6 que para tu 3. aumentes a velocidade de processamento, devido ao halving, continuas a emitir menos. É exatamente por isso. Tu estás a aumentar a rede, mas não estás a aumentar a quantidade de criptomoedas, nem estás a acelerar a velocidade delas aparecerem. Pelo menos não tanto assim, porque tens o halving que atrasa logo. É isso, é um mecanismo de controle. É isso que eu entendo. É, exatamente. Isto é tudo, como eu disse no início, é tudo muito, muito pensado, profundamente pensado, para atingir objetivos. A Bitcoin tem isto, outras não têm. O Ethereum, por exemplo, como é uma fundação, é decidido pela fundação, anualmente, a emissão. Mas é uma moeda... Aliás, o Ethereum tem vindo a alterar protocolos. A Bitcoin não. Mas há outras criptomoedas que também têm outro tipo de emissão. Há moedas que é 8% ao ano, há moedas que é uma quantidade louca por blocos, como o caso do Dogecoin, há moedas que têm um limite de 1 bilhão de criptomoedas. Portanto, uma moeda que tenha um limite de 1 bilhão nunca vai poder valer o mesmo por moeda do que a Bitcoin. Não há dinheiro suficiente no mundo para o fazer sequer. Portanto, isso é impossível. Essa moeda vai ter que valer sempre menos. Então, uma pergunta, da tua experiência das criptomoedas que conheces, segue-se mais o modelo Bitcoin ou segue-se mais esse modelo de haver uma fundação ou não há limite? Quais é que são os modelos mais comuns? A Bitcoin é uma moeda muito especial e é única. E talvez por isso tenha a cotação que tem, não é? Não só... Mas não há, ou seja, seria tentador replicar o modelo. Seria tentador... Mas ao mesmo tempo, para quê? Já existe uma, não é? Queremos ser a Bitcoin 2? Existem vontades, não é? Aliás, a Bitcoin já teve forks precisamente por quererem fazer pequenas diferenças, mas aí eu vejo mais valor. Há uma pequena diferença. Certo. Há um motivo que, por exemplo, que motivou o Bitcoin Cash a ser diferente. Fez um fork na altura, em 2017, creio, que houve esse fork e com o objetivo de tornar as transferências mais baratas, conseguir mantê-las mais baratas. O que acontece é que a Bitcoin, entretanto, tal como era suposto, também inovou a nível das transferências e também as conseguiu tornar mais baratas. Estes forks fazem sentido porque trazem uma vontade diferente. Seria um fork porque seria uma imitação, não é? É pegar no código da Bitcoin e replicar. Seria sempre menos interessante. Mas estou a dizer os princípios, aquilo que tu estavas a dizer, do halving, dessa questão, claro que serão princípios. Todos esses princípios são imitados da Bitcoin. Todos. A Bitcoin foi a primeira a criar e a usar a blockchain sequer como forma de consenso. Ou seja, há mais criptomoedas a seguir esses... Sim, tu tens uma quantidade enorme. Por exemplo, a Litecoin é uma moeda que é em tudo igual à Bitcoin, com a diferença de que quem lidera a moeda está vivo e lidera a moeda operacionalmente, o seu desenvolvimento e as suas decisões, e com a diferença de que são 80 milhões em vez de 21 milhões. Portanto, terá que valer sempre menos também, não é? Porque é igual em tudo, mas há muitas mais, então, obviamente, por consequência, tem que valer menos. É uma moeda que tinha muito protagonismo em 2018. Eu não lhe reconheço esse valor todo, porque na verdade não percebo essa utilidade. Não inovou. Eu acho que não inovou. A única coisa que tentou fazer foi também, estas moedas vão valer menos, vai ser a prata. Se aquela é ouro, esta vai ser a prata. E essa imagem está coladíssima à Litecoin. Vai ser a prata e vai valer sempre um bocado menos, mas é igual em tudo o resto. Está bem, mas eu pensando agora, eu agora estava a colocar-me aqui do lado de quem criou a Litecoin. Poderá ser uma visão às vezes um bocadinho limitadora, mas eu prefiro ser uma boa prata do que arriscar e ser só tipo um estanho muito tamanhoso ou uma coisa muito fraquinha, não é? E dizes isso porquê? Porque acreditas... Não, a questão é sólido, ou seja, ele seguiu princípios sólidos de uma coisa que está bem feita. Sim. E às vezes é este risco de eu tentar ser a última Coca-Cola e o risco isso implica, não é? E ele se calhar jogou pelo seguro, se calhar não vai ser a próxima Bitcoin porque assumiu que iria ser a prata. Sim, eu acho que é um bocado por aí, não é? Também estávamos numa altura muito... É preciso reconhecer, isto é tudo muito recente, e estávamos numa altura em que fazer isso já era
das primeiras criptomoedas também a aparecer. Portanto, já era Foi muito inovador. tempo depois? Ou... Foi pouco tempo depois. Estamos a falar numa coisa que eu creio que a moeda, eu creio que a Litecoin, eu não quero errar, mas eu creio que a Litecoin é anterior a 2014. Portanto, é das primeiras criptomoedas que apareceu, antes mesmo do Ethereum. Creio que não estou aqui a faltar à verdade. Se estiver, irei escusar-me publicamente nos nossos comentários. Mas eu creio que é dessa altura. O que significa que quem criasse isso já estava a inovar alguma coisa, já estava a fazer alguma coisa, não é? Hoje seria bastante insuficiente, e hoje criar uma Litecoin parece-me muito, muito pouco interessante. Hoje as ideias dentro do mercado de criptomoedas estão muito mais desenvolvidas e muito mais à frente no que diz respeito a trazerem soluções. Então também implica, agora voltando aqui um bocado, quase não saímos, mas voltando mais ao nosso tema, estar muito mais atento e perceber o que é que aquele white paper, ou o que é que aquela criptomoeda que eu estou potencialmente interessado vai trazer, para não arriscar a ser a prata da prata da prata da prata, não é? Sim, porque às vezes podemos ter um marketing espetacular nas criptomoedas, isto acontece. Tem muitos seguidores, grandes contas de Twitter, muita gente a falar sobre, gente famosa que é contratada e paga para falar. Isto já aconteceu muitas vezes, famosos pagos para falar sobre isto, que não é nenhum crime, é publicidade. Como o senhor do esquiço, não é? Se calhar... Sim, esse não terá sido pago, porque o Cardano é uma moeda, o Cardano, que é o ADA, é uma moeda muito, muito séria. E aliás nós vamos falar sobre ela. Também um ouvinte pediu-nos para falar sobre ela. Não vamos conseguir falar hoje sobre ela porque queremos fechar este tema, mas vamos voltar a esse tema e vamos falar de Cardano no nosso Bitcoin Talks, fica prometido. Mas é uma moeda muito académica e muito séria, e portanto não se dá a esse tipo de influencers, criar influencers, mas é legal, não tem problema nenhum pagares a pessoas para falarem da tua marca, não é? Isso é feito todos os dias. A questão é, tens ou não valor também, além disso, porque se é só marketing, então se calhar não é muito fixe. Aqui é importante perceber no white paper é que estão a surgir muitas coisas e nós temos que saber olhar para aquilo. Há white papers que eu percebo, as pessoas podem não querer olhar para tudo. Há white papers que têm 70 páginas, não são coisas fáceis às vezes, mas no mínimo nós temos que perceber a moeda, temos que andar ali um bocadinho à volta e temos que perguntar. Mas eu agora estava a pensar, depende do que é que a pessoa quer investir, ou seja, se tu pensares assim, claro, existe um potencial nesta moeda em que eu meto lá 5 ou 6 mil euros ou o que seja, vais ler 70 páginas, ou não justifica? Eu acho que depende muito também do valor que vais colocar, não é? É isso que eu estou a dizer. Se tu acreditas, ou se queres acreditar que aquilo será tem um potencial grande para tu ganhares muito dinheiro, lê 70 páginas. Sim. Mas eu estou a falar de um cenário difícil, 70 páginas. Normalmente não é esse tipo de eu sei, mas a questão é, aquilo que tu estás disposto a investir significa se calhar investir também na leitura do... Claro que sim. Eu acho que, lá está, atalhar, não é? Se queremos não estar a ler e a informar-nos, estamos a atalhar caminho, estamos a querer chegar fácil e dinheiro fácil. Eu não me lembro, em várias áreas que tenho trabalhado, não me lembro de ver dinheiro fácil. Lembro de ver coisas que parecem dinheiro fácil, depois na verdade não é bem assim, e o dinheiro rápido é um problema. O dinheiro rápido normalmente é um problema. Portanto, eu aconselho sempre, não temos que ser fanáticos de perder a vida toda ali white papers, mas temos no mínimo que perceber um pouco mais sobre os white papers. Existem algo, por exemplo, agora estava a pensar, se tu reconheces que existem alguns filtros, quando tu, por exemplo, vais ler um white paper, coisas que tu procures e que, por exemplo, os nossos ouvintes também possam estar atentos de perceber um bocadinho quais são, assim, alguns princípios quando estás a ler um white paper, de que forma é que tu corres aquilo? Em primeiro lugar, o que eu tento perceber sempre é o que é que eles pretendem resolver. Depois vou pensando, existem muitos ou poucos a fazer isto? Isto já existe? Isto é uma imitação de alguma coisa que eu já vi antes ou não? Por exemplo, como eu te disse, agora estarem a fazer uma Litecoin agora, eu não vou lá pôr nada. Não vejo o valor. Para isso ponho em Bitcoin, porque não vejo que alguém vá para aquela moeda só porque é parecida. Não vejo valor nenhum. Portanto, se vai imitar uma moeda com sucesso, ao contrário do que possa parecer, tipo, então também vai ter sucesso. Não, eu acho que não vai ter nenhum. Porque não vale a pena, nas criptomoedas, eu acho que não vale a pena muito andarmos a copiar. Sim, sempre o risco de, vai ser a próxima Tesla, vai ser... Mas então eu vou ler assim, então o que é que faz diferente? Pois. O que é que faz melhor?
Tu tens algumas moedas que nós vamos também falar, que são as chamadas Ethereum Killers. O Ethereum é a segunda maior criptomoeda em market cap e em ambição será a segunda ou a primeira, depende do ponto de vista. Mas é uma moeda extremamente potente. Quando tu dizes que és um Ethereum Killer, é bom que tenhas argumentos para isso. O que é que vais fazer melhor do que o Ethereum faz? E rápido, porque o Ethereum está a evoluir todos os dias. Portanto, este ano, aliás, tem 3 desenvolvimentos planeados que vão ser fundamentais para o sucesso do Ethereum. É bom que sejas bom, competente, rápido e que tenhas uma coisa muito bem estruturada, porque senão, o que é que eu faço? Vou-me proteger financeiramente, vou investir no Ethereum. Se for uma questão de investimento. Sim. Ou se for uma questão de criar software ou criar digital apps, vou criar no Ethereum, porque é onde toda a gente está, é a linguagem mais famosa, é os tokens mais circulatórios, tens mais compatibilidade, é mais fácil, esse ecossistema está mais desenvolvido. Tu vais para o alternativo sempre que vejas ali uma promessa diferente que te permita alguma coisa que ali não permite. Sim, é a tal coisa, então, a conversa que havia há muitos anos do Linux e do Windows e dos iOS. Sim, são diferentes em quê, não é? Porque é que tu escolhes um Apple e não escolhes um Microsoft para sistema operativo? E o que é que tu preferes num ou no outro? Pronto, porque dizer eu vou fazer um Windows e é igual ao Windows, as pessoas vão dizer, epá, mas eu não sei como é que é o suporte dele, eu prefiro ir para o Windows. Claro. É isto. Tem loja aberta, não é? Sim, já está aqui, toda a gente tem, e esse eu sei como é que funciona, então ficas naquele. Portanto, é muito importante perceber objetivos. Depois é muito importante perceber os tokenomics da moeda. E os tokenomics eu ponho aqui, se calhar, 2 ou 3 coisas principais. Primeiro, coisas muito importantes. Quanto a moeda é emitida, ela tem ou não um limite? Como é que é gerada a nova moeda? Quanta moeda está na posse dos criadores da moeda? Isto é muito importante. Porque imagina, eu faço 100% de uma moeda, não é? São 100 mil tokens e existem 100 mil tokens e eu lanço-os todos já e não há emissão. Imagina que é isto. Só para simplificar. E eu digo, mas 80% deles vão ficar sempre na mão da equipa. Então é assim, se eu investir ali estou a enriquecer o dono da moeda. Tu estás a contribuir com os tais 20%, fazes parte dos 20% que nunca vão ter decisão, nunca vão ter nada, o token não tem significado nem de descentralização, nem de decisão, nem de nada. Aquele token vai estar sempre nas mãos de quem decide centralmente. É centralizada, então não é bem descentralizada, então não é bem aquilo que eu quero numa criptomoeda. E isto eu acho que não tem só a ver com a minha opinião, tem mesmo a ver com o que é que as moedas devem prometer. Aliás, terem 51% também seria para mim inadmissível. Normalmente o que acontece, existe normalmente uma reserva, se calhar têm 15% ou 20%, que normalmente é usada e é justificada por quê? O que é que vamos fazer com as criptomoedas que ficam do nosso lado? E normalmente dizem, vamos gastar X em desenvolvimento ao longo dos primeiros X anos, depois vamos usar para X, depois vamos fazer recompensas com X para pagar a developers, para trazer aplicações X, Y e Z. Portanto, se não virmos isto, se não virmos esta noção de que sabem o que é que estão a fazer, pé atrás. Um bocadinho pé atrás. Depois é preciso também perceber 2 ou 3 coisas, tal como nas ações. Podem ter uns fundamentals espetaculares, mas se as pessoas não perceberam o que é que aquilo faz, pode-se comportar mal em mercado. Certo. E de que forma é que aquilo é explicado ao mercado, não é? Como é que é explicado e como é que o mercado entende. O mercado entendeu ou não. As pessoas estão mesmo e esse comportamento inicial é importante para percebermos se a criptomoeda está ou não a ser entendida. E eu até conheço algumas pessoas que no mercado de ações têm uma dificuldade muito grande porque compreendem os fundamentais e acham que aquilo tem que valer X. Mas se isso não for claro para todos, aquilo não vai valer X, não vale a pena. Porque isto é um mercado da procura e da oferta. Eu estava a pensar no outro conceito que eu ainda estive a ouvir um podcast que era a questão do Product Market Fit. Ou seja, eu acho que é um bocadinho isso, que é de que forma é que o mercado está a encaixar com o produto, não é? Sim. Porque eu posso ter um produto fantástico, mas de que forma é que ele encaixa ou não com o mercado potencial daquele produto. Sim. E é oportuno ou não, é o momento oportuno ou não fazer. E isso é importante. Portanto, dentro das criptomoedas é muito importante os fundamentais, porque nada vai acontecer fora dos fundamentais. Só uma maluqueira. E aí é muito difícil o nosso investimento correr bem, porque é altamente descontrolado. É um mercado 24 horas por dia. Sorte portanto, pura. Ou azar puro. Sim, é pura sorte aproveitar e como o dia tem 24 horas, o mais fácil é perder a oportunidade. Portanto, aí não vejo... não vale a pena jogar à sorte assim, porque a probabilidade é muito má.
talvez pior que o casino. E, portanto, acho que é um mau investimento. É seguir um pouco estes conselhos, e também eu acho que é ir encontrando algumas fontes de pessoas credíveis e que tentem explicar as coisas. Puxando a brasa à nossa sardinha, vamos ouvindo semanalmente. Nós vamos sempre falando destas coisas, vamos falando de quais são os mercados que estão a ser importantes. Nós não somos, obviamente, os únicos a falar disto, não é? A nível internacional existem até muitas pessoas a falar do tema. Agora, sempre muito cuidado, e isto é o que mais vão encontrar, com porque é que esta moeda vai multiplicar 1000% no próximo mês? Porque é que não sei o quê? Até podem ouvir isso, e normalmente isso é o clickbait, ok? Normalmente esses títulos depois não são tão maus no conteúdo, mas é importante sempre sabermos que aquilo não é verdade de certeza, ok? De certeza que aquilo não é verdade, porque ninguém prevê nada, muito menos um influencer na área das criptomoedas. Ninguém prevê nada. Agora, pode ser giro para ouvirmos alguém a falar sobre aquela moeda. Mas aqui a questão é sempre, multipliquem por 10 ou 15 essa pesquisa. Se querem ver aquele youtuber a dizer porque é que vai valer 10 vezes mais, então ouçam mais 10 youtubers a falar sobre aquela moeda. E depois tentem ouvir os criadores da moeda. E depois procurem um bocadinho no Google notícias sobre esta moeda, o que é que eles estão a fazer mesmo. E esta junção, depois de percebermos os tokenomics, vai-nos ajudar muito a isso fez-me lembrar agora a questão do método científico. É assim, eu vou tentar destruir a minha vontade de comprar. Se eu chegar ao fim da pesquisa e nada daquela pesquisa que fiz me destruiu a vontade de comprar, se calhar a probabilidade... Há uma probabilidade daquilo ser verdade. Sim, que depois é tão científico quanto a ciência, que é pouco. Porque daqui a 7 anos descobres que tiraste uma ilação errada, não é? Na medicina, então, isto é constante. São erros atrás de erros. Mas não é assim tão normal. Constante, António. Há coisas que, lá está... Há coisas que se descobrem à primeira. Não é que se descobrem à primeira, mas que a ciência tem mantido e que se tem... A ciência é a ciência, não é? Sim. Parte de não verdades para encontrar uma verdade, como explicaste. É esse explorar. A questão são as variáveis, não é? Ou seja, eu acho que a ciência funciona, é o que nós conhecemos, ela funciona. O que eu acho é que temos de ter cuidado para não achar que são verdades absolutas, porque verdades de há 10 anos hoje são mentiras. Mas a verdadeira ciência não assume verdades absolutas. Essa é que é a realidade, e as pessoas interpretam mal a ciência, porque acham que quando a ciência diz uma coisa, que aquilo é garantido, e a ciência nunca diz isso. E é um exercício que as pessoas podem fazer, se se interessam por white papers, comecem também a ler estudos, e se as pessoas que têm experiência em ler estudos têm mais facilidade em ler um white paper, porque normalmente um estudo bem feito, os próprios investigadores criticam o que é que não está bem no estudo, quais foram as suas falhas no estudo. Exatamente. E de que forma é que eles preveem ou assumem que aquilo pode ou não funcionar, quais é que são as dificuldades que aquela tecnologia que eles estudaram, ou aquele comportamento, seja o que for. Exatamente. E é um bocadinho este exercício de ter a noção de, se lerem mesmo um estudo que não tenha a ver com criptomoedas, que diz isto é o maior, não acreditem nisso. Sim. Não acreditem. E aqui os white papers é a mesma coisa. É a mesma coisa. Na verdade, esse raciocínio vai estar sempre correto. Porque se tu tens alguém que te diz que descobriu uma coisa que é aquela coisa, eu acho que tens que pôr em causa. Sim, há sempre limitações. E a questão é, a pessoa que fez aquilo tem noção das limitações? Ou não? É por isso que eu acho sempre interessante todas as declarações do Vitalik Buterin do Ethereum, porque ele reconhece constantemente as suas dificuldades e os seus paradigmas e todas as coisas que tem como desafio. Eu acho que o sucesso vai estar sempre do lado de quem... O sucesso ou o valor, aqui o valor, sim, vai estar do lado de quem reconhece as dificuldades e está a trabalhar para as resolver, como tu disseste. Para quem não queira varrer todos os white papers da A a Z, e eu percebo que seja difícil, eu acho que esta metodologia de ler muito e ouvir muito sobre aquela criptomoeda antes de fazer investimentos profundos é muito importante, e provavelmente vai encontrar alguém a dizer as falhas, e portanto isso também é uma forma que me parece relativamente interessante de, se não lemos white papers, pelo menos vamos garantir que vemos 10 vídeos e lemos mais 10 ou 20 notícias sobre aquilo no último ano para perceber o que é que está a acontecer ali.
Até para perceber nas moedas que já subiu, para perceber uma coisa muito importante, porque é aquela coisa do meu amigo ganhou com isto, eu vou investir. Provavelmente a oportunidade pode já ter passado. Foi aquela. Agora já não é essa que vai subir, pode ser outra. Ou, não, mas eu estou a ler aqui uma data de notícias e isto continua. Aquilo subiu porque deram aquelas notícias e fizeram parcerias com isto, aquilo e aquele outro, e aquilo está a ter adoção, mas agora está prevista mais esta e esta, e ontem saiu uma notícia disto. Então eu já começo a entrar a saber o jogo. Já estou a perceber sobre isto. Eu sei que isto vai acontecer, mas eu acho que isto não vai ser limitador ou até vai potenciar. Sim, é acompanhar a criptomoeda durante um pouco e depois então entrarmos à medida que sentirmos que conhecemos essa criptomoeda. Um pouco como eu defendo nas ações, não é? Perceber o que é que está em causa. Não, e há outro exemplo que se calhar as pessoas têm mais experiência, que é críticas de produtos quando tentam comprar na internet. Eu normalmente, por exemplo, o meu processo eu vou ler as críticas favoráveis e vou ler as desfavoráveis. E dentro das desfavoráveis eu tento perceber, isto foi uma questão desta pessoa, a falha que este produto tem, ou que apareceu aqui nesta crítica de 1 estrela, eu estou confortável com ela. Por exemplo, se eu sei que estou à procura de uns auscultadores que eu quero comprar por 15 euros e há um que me diz o cabo que vinha com aquilo não é espetacular, eu aceito, eu sei que é uma limitação, mas eu não espero mais. E o que diz, o som é espetacular e não sei o quê, o outro diz, o som não é tão bom como o de 120 euros. Ok, eu tenho a noção do que é que estou a comprar. Sim, é uma forma de medir. Aquilo que tu vês na experiência dos outros é uma forma de tu medires. Mas e o que é importante é conseguires ter critério. E eu acho que a maior dificuldade das pessoas vai ser esta. Como é que eu vou ter critério sobre isso? Eu acho que nós estamos aqui a passar alguma coisa no que diz respeito a que critérios é que são relevantes. Se o white paper estiver mal escrito, se for curto demais, se imita outros de caras, se tem erros. E também olhar um bocadinho para os fundadores, tentar pesquisar. Hoje em dia é tão fácil. É pôr o nome dos fundadores e procurar um bocadinho da história deles. E se eles não têm nada a ver com aquilo e o que faziam antes era outra coisa e agora estão a fazer uma criptomoeda, se calhar são aventureiros. Então não tem mal nenhum ser aventureiro, é giro. Mas eu se calhar preferia investir numa pessoa que já estivesse naquela área antes. Portanto, é preciso perceber de que forma é que o currículo das pessoas que estão a criar aquilo me dá ou não confiança para investir numa moeda que são elas que vão decidir, ok? Tal como numa empresa, a mesma coisa. Sim, isso é outra questão que eu agora... Normalmente há nomes associados nos white papers que se apresentam, sou este e estou a fazer isto. Sim, a equipa é esta, o meu CFO é este, o meu CTO é este, o meu advisor é este, e as pessoas estão lá e se não estiverem também não é um bom sinal. Se calhar eu escrevi aqui um documento a imitar outros e não ponho ali pessoas porque não tenho pessoas, então isso pode não ser um bom sinal. Eu posso estar enganado, mas eu tenho ideia que uma vez falámos numa cripto qualquer em que alguém disse que fazia parte do Board of Advisors, depois a pessoa foi confrontada e disse, eu nunca tive nada a ver com isso. Acontece. Acontece, e acontecem as coisas mais incríveis. Para já há isso, e se tu fores pesquisar, deves pesquisar, a pessoa tem de facto alguma coisa a ver? Se estão ligadas, ou não? Ou estás a aproveitar da onda do outro, que é um nome sonante. Sim, exatamente. E depois também tens outra coisa que é, e eu acho que isto é mais ou menos fácil aliás foi descoberto rapidamente, pessoas criaram criptomoedas, empresas na área de criptomoedas, etc. E as fotos eram tiradas do banco de imagem, portanto aquelas pessoas eram modelos ou o que fosse, mas estavam no banco de imagens, nem tinham aquele nome, não é? Depois os nomes são inventados. E este é o meu financial advisor, e este é o meu CFO, este é o meu CTO, um técnico cujo nome tu procuras e não existe em lado nenhum. Portanto, isto são coisas fáceis de tu perceberes que é uma burla. E aqui é mesmo burla. Aí é meter zero. E aliás, pronto, é tentar que aquilo não passe dali e não se olhe duas vezes. Estas coisas também já são feitas por alguns websites. Existe um rating também para criptomoedas. Okay. Existe um site, eu estava a tentar não errar, vai ser ICO Bench, que vem de benchmark. Pesquisem um bocadinho assim, vão encontrar. Eu não sei se é .org, eu falo disso no meu livro.
e pesquisem, porque muitas moedas são analisadas, são peer-reviewed, né? São analisadas por outros já entendidos em criptomoedas e é-lhes dado um rating de confiança em estrelas. E, portanto, isso é um instrumento também interessante para atalhar caminho. Guardamos estas pérolas para o fim. Mas eu acho que é importante, mesmo assim, é importante não irmos só ali e olhar só para o gráfico e comprar moedas porque estão a subir. Perceber um bocadinho a moeda, ouvir falar sobre ela, ler o white paper, o que é que ela resolve. Portanto, o white paper tem todo esse objetivo. Os white papers, se forem mudados ou alterados, não é bom sinal. Se não forem respeitados, é um péssimo sinal e vai deitar a moeda abaixo. Acreditem hoje que um white paper, que alguém faça alguma coisa, alguém na moeda decida algo diferente do que está no white paper, o mercado vai esmagar a moeda. Há pessoas atentas o suficiente e com poder suficiente na moeda para isso e vão sair totalmente da moeda. Portanto, se nós não estivermos a par disso, também não vamos saber quando é que eles estão a quebrar o acordo. Sim. E isso é importante para analisarmos as moedas. E aquilo que eu vejo cada vez mais disto das criptomoedas é a questão de isto são microempresas, né? Começam por são pequenas empresas que vão surgindo e a questão é isso, é de que forma é que estas empresas, eu acredito no produto ou confio no produto, não é? Sim. Porque eu estava a pensar qual é que era a vantagem de se estarem a criar novas criptomoedas, não é? É como falámos há pouco, ou trazem alguma coisa de novo ou estão só a replicar sistemas. Tu tens cópias de criptomoedas também, vamos falar sobre isso, e que estão a ter um enorme sucesso. Moedas falsas. Tens criptomoedas no top 20 que são moedas que são vergonhosas cópias de outras criptomoedas, mas que, enfim, depois se fizerem alguma coisa pode correr bem, como por exemplo a Sushi. Sushi é uma moeda muito conhecida e que é uma cópia literal. Creio que é o ponto de no seu white paper ter coisas que estão copiadas, ainda mantém o nome, no seu código inclusive mantém o nome da moeda original, que era a da Uniswap. Exatamente. Portanto, enfim, é legal, pode ser feito, o código é aberto, é uma cópia total, se tiver um bom apoio financeiro por trás, se tiver bom marketing, até pode acontecer alguma coisa. E até pode suplantar a outra, não é? Pode suplantar e em momentos no mercado até suplantou. Que foi curioso de analisar isto. O que é que acontece a quem copia tudo de outra marca, neste caso? É espionagem industrial sem ser, porque o código é aberto e as criptomoedas funcionam muito assim, é transparente. Mas a verdade é, tu fazes isso e tu neste momento és tão bom como eu era ontem. Fazes-me isso, não é? Copias-me. És tão bom como eu era ontem. Mas o que é que vais fazer amanhã? Ou és tão bom como eu a criar os próximos passos, ou se calhar vais ficar por ali. Certo. É preciso perceber isso. Quem copia tem este desafio. O que é que acrescenta de valor a seguir? Tanto que, pronto, isso agora seria outro assunto, que era a questão da cópia de ideias e as ideias são minhas e... Sim. As ideias não são de ninguém. A questão é o que é que fazemos com elas, não é? O que é que fazemos com as ideias? A partir do momento em que eu te passo com uma ideia, eu fui capaz de gerar aquela ideia e se calhar sou capaz de gerar 10. Tu se calhar só sabes copiar aquela. Sim. E isto vale para todos os lados também. Podes passar a ideia e não saber... Ter a ideia e não saber explorá-la. Claro. E passas a ideia e alguém explora. Há que reconhecer o talento em cada coisa. Ter ideias é um talento, saber explorá-las é outro talento, e quando se casa as duas é que se tem uma grande potência. E eu acho que é um bocado por aí. Não brinquem com o dinheiro, ou seja, às cópias. Não é? Tenham noção que se calhar podem estar assumidamente a investir, eu acho que esta cópia é melhor que o original. Pode ser, pode acontecer. Pode haver motivos para isso, mas a questão é sempre esta. Quando eu te perguntar, tu sabes-me responder os teus motivos? É isso. E é isso que eu faço quando me falam de uma criptomoeda tirada do fundo do corte, que é, porquê? Tu sabes-me explicar o que é que isso faz? O que é que isso vai fazer? Sabes quais são os competidores? Porquê é que então não investes nesta ou naquela? Não é porque quero mudar a pessoa de ideias, sabes sequer que isto existe? O logotipo é mais giro. Às vezes é isso. E normalmente a resposta é muito parecida com isso. E eu gostava que nós fôssemos uma ajuda para que as pessoas, quando investem, sabem o que têm, sabem decidir e estão muito mais tranquilas com o que estão a fazer. Eu acho que já não temos tempo para responder. Não temos, nada. Mas também hoje é o 10, estamos perdoados. Eu acho que estamos fora de tempo. Sim. Mas pronto, queria só puxar uma última coisa. Posso falar disto? Isto é um bocado... É só para fechar porque eu acho que é o oportuno momento e como é uma notícia da semana, eu acho importante dizermos isto agora. Sabes que vivemos sempre um bocadinho incomodados na área das criptomoedas com o mal que se diz e o mal que se fala nos jornais e muitas vezes mal informados sobre a matéria. Eu queria fazer uma réplica disso para o MBWay.
Vamos fazer ao contrário. O quê? Atacar o MBWay como se fosse uma criptomoeda a ser atacada nas notícias. Parecido com isso. Ou então, porque é que não faz sentido fazê-lo? Okay. Já querendo ser simpático. Saiu na capa de um jornal esta semana, creio que foi ontem, que o MBWay, deixa-me pôr os óculos, porque para ver. Eu tirei aqui uma notinha. Portanto, as burlas com o MBWay aumentaram 5 vezes na pandemia. Isto soa-me totalmente a estarmos a falar do que acontece na Bitcoin. As burlas aumentaram tal com o Bitcoin. Há gente burlada, há gente enganada. Agora vamos ver como é que analisamos isto, porque é isto que vem na capa. Burlas com o MBWay aumentaram 5 vezes durante a pandemia. Vou continuar a construir o hype. Eram 6 queixas por dia. Engraçado que não eram assim tão poucas. 6 queixas por dia de burlas com o MBWay é um número em Portugal, não é? Agora, se é 5 vezes mais, são 30 por dia. 30 queixas por dia é volumoso. Repara, nós lemos esta notícia, não vamos pôr em causa o MBWay, pois não? Há pessoas que porão, mas... Mas que o MBWay é uma burla? Não. Vamos dizer que o MBWay é feito para burlas? Não. Não. O MBWay é feito para criar transferências bancárias de pessoa para pessoa e facilitar a transação de dinheiro entre pessoas, certo? Aliás, é feito por 4 bancos que são sócios, além da empresa criadora. E, portanto, nós sabemos, quando lemos isto, sabemos que as burlas são das pessoas que inventaram maneiras criativas de se aproveitarem do MBWay para enganar pessoas. E são coisas tão simples quanto convencerem pessoas a configurar o MBWay no seu número de telefone. No delas, no do burlão. Quer dizer, isto é mesmo básico. É para ajudar. Para não ter problemas. Configura aqui, se calhar estão a ajudar. Eu não sei como é que isto é feito em conversa, gostava de saber. Não para usar. Não para usar. Não, gostava de negócio. Gostava de saber para perceber onde é que está o ponto de fragilidade. Mas o ponto de fragilidade vai estar no mesmo sítio. E é aí que chegamos. É o conhecimento. É, portanto, o desconhecimento de como é que funciona e da nossa segurança. E, portanto, nós quando lemos isto, que o MBWay aumentou 5 vezes as burlas, nós não vamos pôr em causa que o MBWay é para fazer burlas e que é para enganar pessoas. Vamos dizer, há pessoas que foram criativas e conseguiram usar aquilo para enganar pessoas. E eu acho que isto é o que podemos fazer quando lermos uma notícia sobre criptomoedas que não esteja muito bem esclarecida. É um bocadinho isto que temos de pôr em causa. Isto agora faz lembrar, para expor o ridículo dessa associação, se dissermos assim, foi utilizado um Toyota num assalto. A Toyota não tem culpa nenhuma que a tecnologia Toyota esteja a ser usada para realizar um assalto. Sim, não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Tem a ver com desconhecimento e uma fragilidade que alguém encontrou. E, portanto, como toda a gente percebe, quem nos está a ouvir sabe isso, e é por isso que nos ouvem também, a nossa fragilidade com criptomoedas é o desconhecimento. E, portanto, é fácil sermos enganados sempre que não aprendermos, ouvirmos, lermos. E é isso que nós estamos aqui a tentar fazer, é evitar que haja pessoas enganadas, é evitar que haja pessoas que invistam mal, é evitar que venha um burlão e nos convença que vão ganhar dinheiro e depois perdem dinheiro. É a mesma coisa. Espírito crítico. É ter espírito crítico e aprender o fundamental para depois conseguirmos amanhã avaliar a situação e dizer não, obrigado pela tua oportunidade, mas eu te cuido dos meus investimentos. Obrigado pelo teu rendimento, mas estou fora dessa jogada. Brinco noutra. Pronto, quis só completar com isto, que achei que era oportuno. E pronto, e acho que é uma boa maneira de terminarmos a terceira temporada. Parênteses, mandem-nos perguntas na mesma, enviem-nos perguntas para... Sim, nós já estamos a trabalhar na quarta temporada, não quer dizer que a quarta temporada não vá acontecer, estamos a fechar a terceira, mas... Porque é um ciclo, não é? Fechamos aqui este ciclo, temos ideias engraçadas para a quarta, e queria-vos dizer para enviarem os e-mails para Bitcoin Talks Podcast... Não, desculpem. Bitcoin Talks @editoraself.pt. Assim é que é o nosso novo e-mail. Enviem na mesma. Isto não é um adeus, é um grande até já. Até já. É sim. assim? É isso. Até já então. Adeus, até já.